Salve, salve, escultores e aspirantes! Sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso quadro Mão na Massa. Esse é o quadro aqui da Arcadia, onde eu dou dicas práticas para facilitar a sua vida na jornada das esculturas. E eu sou Bruno Moss, pessoal, você está aqui na Arcadia, melhor canal do YouTube para você aprender tudo sobre escultura de personagens. O que falaremos hoje, pessoal? Hoje eu vou falar sobre formas básicas. Tudo que você precisa saber sobre esse tema, que é importantíssimo na sua jornada das esculturas, viu? Relembrando que eu já falei um pouco sobre os pilares da escultura, não é verdade? E a forma é um dos pilares essenciais da escultura. Lembra? A gente falou sobre forma, volume e silhueta. Eu comentei isso em outros vídeos, eu falei que eu ia fazer um vídeo específico sobre cada um deles. Eu já falei sobre a silhueta e agora chegou a hora de falar sobre a forma, pessoal. Vou falar por que você precisa aprender a fazer formas básicas na sua escultura, senão tá tudo errado. Então, fica comigo nesse vídeo aqui. Caso você não seja inscrito, se inscreva aqui, acione o sininho para receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo e curta, compartilhe com seus amigos, espalhe a palavra de escultura aqui Brasil afora. Esses três pilares essenciais da escultura, eu já havia comentado que o tempo todo a gente vai passeando por eles enquanto a gente modela. Então normalmente não existe uma ordem assim que obrigatoriamente tem que vir primeiro a silhueta, depois a forma, o volume, não. Porém, existe uma exceção. A forma é uma das coisas que vai aparecer muito mais no começo do que no final. Digamos assim que silhueta e volume a gente vai utilizar bastante o tempo todo até o final da escultura. Agora a forma ela é essencial principalmente no começo, mais do que as outras duas que eu comentei. Então, como você pode ver, você não pode deixar de estudar formas básicas, pessoal. E assim, como eu já disse, esse tipo de coisa não é uma besteira que você pode deixar de lado. Você tem que considerar isso, porque, como eu gosto de dizer, os erros podem ser catastróficos se você ignorar formas básicas. Bom, eu vou comentar um pouco mais disso nesse vídeo, mas você verá que não é legal você ignorar esse tipo de coisa, tentando dar uma despertão aí na sua escultura. Trabalhando bem as formas básicas, você constrói um alicerce muito bom para suas esculturas. Um alicerce que vai permitir que você faça as próximas camadas aí da nossa modelagem com muito mais precisão. Por exemplo, se você fizer uma base bem feita, né, com formas básicas bem definidas, você provavelmente já vai acertar muito bem o volume, você não vai ter problemas com proporções. Às vezes as pessoas erram muito proporção porque não trabalham bem as formas básicas, já quer ir direto para uma figura finalizada. Principalmente quando as pessoas vão de forma intuitiva, elas tendem a cometer esse erro, pulando etapas. Vocês que acompanham aqui a Arcadia há bastante tempo sabem que eu sempre falo para não fazer nada de forma intuitiva. A escultura não é algo intuitivo. A gente sempre acaba modelando por camadas. Esse é o método que eu utilizo que tem dado certo, pessoal. Então, assim, trabalhar proporções corretas, volumes corretos é um dos grandes benefícios que você vai ter trabalhando as formas inicialmente de uma forma correta. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nas esculturas de alguns alunos. Eu gosto de falar que por si só algumas peças já são formas básicas bem discriminadas, né? Como por exemplo essa figura do Brook, né? Personagem do One Piece aí feita pelo meu aluno Gildebrando. Ele fez aí o Brook, na verdade, num estilo que eu gosto de dizer que é um dos mais legais, que é quando o personagem anime, né, o personagem de mangá, de anime, ele já é bem cômico, já é bem numa pegada mais cartoonizada. Mas o bacana aqui é justamente utilizar esse tipo de exercício para a gente treinar formas básicas. Eu gosto de falar que as peças que eu sugiro no Start, como esse Superman aqui feito pelo meu aluno Danilo, são um ótimo exemplo para um exercício inicial de formas mais básicas, formas mais simplificadas, que vão aos poucos dando lugar para formas mais complexas, né? Veja que bem que o Danilo ele partiu muito bem para fazer os músculos do tórax a partir de uma forma mais simples. E pessoal, na verdade, outras peças como por exemplo aqui, ó, esse anjo, né? Essa anja, enfim, anjo não tem sexo, né? O meu aluno Jair, ele fez essa personagem cheia de detalhes e tudo mais, mas para construir uma figura complexa como essa, é preciso criar primeiro um estudo de formas mais simplificadas. Ó, ela tem todo esse vestido, e criar esse vestido aqui, ele simplesmente não faz
uma forma basicona e vai modelando. Ó, dá pra ver que tem a perna da personagem aqui aparecendo. É preciso estudar primeiro a anatomia, e da anatomia também tem uma forma básica. Tudo que a gente modela sai de uma forma básica inicialmente, pessoal. Tá legal, Bruno, já entendi a necessidade de fazer formas básicas, mas, meu, deve ser muito difícil ficar o tempo todo pensando aonde que agora eu vou trabalhar formas básicas, aonde que eu vou trabalhar volume, silhueta. Pessoal, isso conforme a gente vai modelando, se torna muito natural. É que nem, eu gosto de dar um exemplo, é que nem dirigir. Depois de um tempo você nem pensa para fazer o que você está fazendo, né? Isso falando de direção, de direção manual, tá? Não de direção automática. Mas ainda assim, acho que deu para entender. E, via de regra, formas básicas você vai estudar mais no começo, tá? Depois disso vai ficar mais por conta do volume e da silhueta. Então, assim, via de regra, mais no começo mesmo que você vai ter que caprichar em uma forma básica. Agora, assim, você deve estar pensando, meu, mas deve ser necessário uma cacetada de ferramentas para a gente fazer isso, não é? E não, pessoal. Por quê? Formas básicas a gente vai trabalhar mais na etapa também da blocagem. O começo coincide, obviamente, com a blocagem. E nessa etapa a gente praticamente não usa ferramentas, a gente 80% do tempo ali tá trabalhando com as mãos, né, blocando. E às vezes alguma ferramenta básica, como uma estequinha comum dessas que vem nos kits básicos aí, já ajuda muito, então você não vai precisar adquirir uma série de ferramentas do outro mundo para fazer isso não. Agora, se você tem dúvida de quais materiais que você vai precisar aí no começo da sua jornada das esculturas, eu recomendo você se inscrever no link aqui da bio para receber gratuitamente no seu e-mail o nosso guia de escultura para iniciantes, pessoal. Esse guia foi feito aí com muito carinho, aí, com muita atenção para você que é aspirante, está começando aí na sua jornada das esculturas, está meio perdido, não sabe aí o que você precisa procurar de materiais, como é que você começa uma escultura. Então, baixe o guia, receba ele por e-mail, na verdade, vai te ajudar muito no começo aí da sua jornada das esculturas. Eu não sei se você já reparou, mas tem um jeito de você melar tudo, de você fazer tudo errado, que é basicamente você ignorar essa etapa fundamental aí, que é a etapa que a gente está comentando das formas básicas, ou fazer fora de ordem. O que eu quero dizer com isso? Aí você vai falar, nossa, Bruno, mas você acabou de dizer que é só no começo, tem algum erro nisso? Sim, tem o erro do cara que quer ser muito apressado, o cara que quer dar uma despertinho. Cara, não faça isso. Um exemplo clássico assim que eu gosto de dar para os meus alunos é o seguinte: quando você tem algum personagem com muita roupa ou muita armadura, que você praticamente nem identifica ali o corpo, nem identifica ali pernas, braços, enfim. Você pensa aí, por exemplo, na Saori, na Athena dos Cavaleiros do Zodíaco. Ela tem tanta roupa, tanta armadura ali, que você nem identifica direito aí que é um corpo da Saori, enfim. E aí o pessoal já quer fazer logo a armadura e não pensa na base, não pensa numa forma básica. E isso acontece em muitos casos. Então você fazer, por exemplo, primeiro a roupa, a armadura, ignorando a forma básica, é um erro grave, que vai dar aqueles problemas de proporção, aquela coisa que você olha e tem algo estranho e você não sabe o que é, justamente por você atropelar as etapas, fazer coisa fora de hora, ou ignorar simplesmente essa etapa que é muito importante. Então assim, você precisa realmente reconhecer, mesmo você que já modela há algum tempo, a necessidade de fazer formas básicas é um dos pilares da escultura. Forma é um dos pilares da escultura, você não pode ignorar isso. E sempre que você olhar por uma referência, né? Sempre que você vai ter uma referência impressa ali, você vai olhar para ela e procurar identificar, através inclusive da silhueta, por exemplo, algumas dessas formas. Eu vou mostrar isso na prática aqui para vocês. Mas antes, a gente pode pegar uma escultura já feita para tentar entender um pouco melhor o que eu estou falando. Tem aqui esse flash, no estilo animated também, desses que eu curto bastante, ensinar para o pessoal do Start. Inclusive é um personagem com bastante movimento, né? Através da silhueta dele, a gente já consegue discriminar muitas formas básicas. E uma das favoritas que eu gosto de explicar para o pessoal são as formas dos membros, né? Membros, como as pernas e os braços aqui, eles têm uma forma toda cilíndrica ou às vezes até cônica. Esse tipo de forma, o cilindro, o cone, eles são muito importantes, muito interessantes inclusive para você visualizar membros do corpo humano ou enfim de qualquer parte que vá seguir essa linha mais humanoide.
Então, assim, você vê que batendo o olho aqui eu já reconheço isso. Ah, você fala, Bruno, mas é porque você já tem uma prática. Vamos dar uma olhada aqui, um jeito até que bem prático que você pode fazer, mesmo que nunca tenha feito nada de desenho ou escultura antes. Eu trouxe esse desenho do Hulk aqui, ele vai me ajudar um pouco a demonstrar o que eu quero falar para vocês. Ó. É assim, basicamente você vai pegar uma imagem dele de frente, do personagem que você quer fazer de frente, e você vai tentar identificar formas básicas. E o que é uma forma básica, pessoal? É um quadrado, um retângulo, uma esfera, um cilindro. Ó, pernas, por exemplo, você pode identificar como cilindros. E o joelho, por exemplo, você pode até marcar. Mas ó, aqui é como se tivesse uma espécie de cilindro nas pernas. A parte aqui que eu gosto de falar, que é a cueca, que é o quadril, eu sempre marco justamente o desenho de uma cueca, também meio cilíndrica, uma forma básica. Tórax, a gente chama de caixa torácica, não é por qualquer motivo, ele basicamente é como se fosse uma espécie aí de caixa mesmo. Aqui eu estou dividindo em duas partes até porque o personagem é meio grande, e aqui a gente pode identificar uma forma mais circular. A cabeça do personagem não é uma bola, a gente já até falei em vídeo sobre isso. É uma coisa aí meio termo entre um oval, mas a cabeça tem uma forma bem específica. E aí os braços, ó, eu gosto de destacar bastante o deltoide, principalmente num personagem como o Hulk. E mais uns 2 segmentos aqui de retângulos ou também esses cilindros. Para a mão a gente também pode pensar numa forma mais quadrada ou um quadrado meio arredondado. Esqueci de marcar aqui também o cilindro da coxa. E o pé a gente pode pensar numa forma mais piramidal. Então, isso aqui, pessoal, é um estudo que você não precisa saber desenhar, não sei se está notando, mas eu estou fazendo bem assim, rapidão aqui, só para vocês verem. E isso aqui já vai te ajudar a identificar um caminho para facilitar a sua vida na hora da blocagem. Você não precisa ter estudo nenhum de desenho para saber fazer isso aqui, pessoal. E aí você vai aplicar também, depois disso, você vai aplicar na escultura da seguinte forma. Olha, tá aqui um exemplo que eu até passo muitas vezes para os meus alunos. Depois da gente fazer o esqueleto, a gente aplica justamente essas formas básicas que são essenciais na construção do personagem, formas essas que a gente discriminou no estudo prévio. E assim, você vê que se torna uma coisa muito natural, né, pessoal? Isso é basicamente o que eu gosto de falar para as pessoas, que é o esculpir por camadas. A gente não sai atropelando etapas. Sei lá, eu gosto muito de fazer, por exemplo, a capa do Batman. Eu não vou fazer isso logo de cara. Por quê? Porque precisa ter uma base, precisa ter uma forma básica bem estruturada para a gente criar essa etapa. Nada de atropelar as coisas. Por isso que a gente precisa muito entender a necessidade de trabalhar esse tipo de elemento. Galera, mais um vídeo aqui pro canal. Eu agradeço a todos que participaram e coloca aqui nos comentários se você já fazia algum estudo de formas básicas antes de sair modelando o que você mais gosta na sua escultura. Quero ver o que você tem a dizer pra mim. Vamos conversar um pouco mais nos comentários. Agradeço mais uma vez a todos que participaram, pois é sempre um prazer falar de escultura com vocês, pessoal. Beijo no próximo vídeo, um grande abraço e avante, escultores!